Desocupação de um imóvel arrematado no leilão judicial que o filho do executado é autista. Bom, isso foi o que aconteceu hoje aqui no nosso escritório. Nós patrocinamos uma arrematação em leilão judicial por dívida de condomínio, ou seja, o imóvel foi a leilão para pagar o ente condominial e o executado, ele entrou com uma série de impugnações, recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação para atrasar a emissão na posse do nosso cliente. O fundamento dele foi que o filho dele possui autismo e por conta disso ele não poderia ser desalojado, ele não poderia ser, entre aspas, despejado. Despejado é para locação, mas é só para você entender, despejado do imóvel porque o filho dele tem autismo. Como fica essa questão? Muita gente fica me perguntando, inclusive nas redes sociais, se o filho do executado, ou o seu próprio executado, ele for deficiente, ele for autista, ele for muito idoso, é possível fazer o desapossamento, tirar essa pessoa do imóvel? Sim, é possível e deve ser feita. Não existe nenhuma condição especial para portador de doença para que ela não pague o que ela é obrigada a pagar. Exemplo, nesse caso que eu falei de hoje, o executado, ele tem realmente um filho autista e ele usou isso como argumento para a gente não conseguir a emissão na posse. Logicamente que essa alegação sensibiliza o julgador e que tenta atrasar, não é que tentar atrasar, ele se sensibiliza e tende a julgar favoravelmente essa pessoa. Agora, não existe nenhuma previsão legal de que a pessoa, sendo pai, tendo um filho com deficiência, seja lá que for, ele não seja obrigado a pagar condomínio. Imagina a situação que um condomínio edilício com 10 unidades. Imagina se 5 unidades, moradores de 5 unidades sejam autistas, utilizando o exemplo de hoje. E essas pessoas não paguem os condomínios. Significa que os outros 5 vão ter que pagar o condomínio pelas que não pagam. E será que esses outros 5, que apesar de não ter moradores ou filhos, como exemplo, com deficiência, será que eles não precisam do dinheiro? Será que o dinheiro que eles vão pagar a mais pelas pessoas que têm deficiência não vai fazer falta para elas? Será que não tem nenhum familiar dessas pessoas que também precisam do dinheiro delas, da assistência delas? Óbvio que precisa. Então, a partir do momento que você aceita que uma pessoa que tenha um filho autista não paga o condomínio, significa que o restante da comunidade pagará por ele. E esse restante da comunidade, dos condôminos, é certo eles pagarem pela pessoa que tem um filho autista? Com certeza não. Todo mundo tem pessoas na família com problemas, com doença, inclusive eu tenho familiares com essa síndrome e simplesmente ninguém deixa de pagar o condomínio, ninguém deixa de pagar as suas dívidas. Se não fosse assim, viveríamos em uma anarquia. Então, se fosse para ser assim, a pessoa tem autismo, então ela não vai pagar o pai, no caso, não vai pagar o condomínio. Então, significa que ele está obrigando a todos os outros condôminos a arcarem com os custos da doença que o filho dele tem. Então, lógico que isso é totalmente errado. Então, se for assim, então você tem que pedir para o governo arcar com o seu condomínio. Isso não existe. A gente não vive numa sociedade anarquista ou em que é obrigatório as outras pessoas custearem seus gastos. Então, independente de ter filho com autismo, independente de ter um idoso com comorbidade, o imóvel sim tem que ser leiloado, as dívidas devem ser pagas, tá bom? Então assim, não consegui emissão na posse porque a pessoa tem doença, isso não existe. Aconteceu isso hoje, no nosso escritório, foi feita a emissão na posse, só que a gente descobriu uma coisa na emissão na posse, que isso que é o mais curioso. Realmente o executado, ele tem um filho autista, só que o filho não morava com ele. O filho morava com a ex-esposa do executado. E ele, sabendo da iminência de ocorrer a emissão na posse no imóvel, ele pegou o filho e botou para morar no local para sensibilizar o arrematante e os oficiais de justiça. Essa informação foi prestada pelo porteiro, pelo síndico, ou seja, o filho realmente não morava com ele, morava com a ex-esposa do executado. Então ele utilizou a doença do filho para não pagar suas dívidas. Então as atitudes dos executados se repetem. Poucas vezes eu vi uma pessoa que realmente estava perdendo a propriedade que seja totalmente moralmente correta, que faça tudo dentro do script, porque se a pessoa não tem condições de pagar um condomínio, ela vai morar num lugar em que o condomínio seja mais barato e vende o imóvel. Não espera essa situação acontecer e fica utilizando a doença do filho para se evitar pagar suas dívidas, para se refugiar nessa situação do filho, para virar uma pessoa inadimplente. Quanto mais, no caso, essa pessoa também não pagava IPTU, não pagava nada, estava cheio de dívida, tá bom? Então, independente de doença,
de situações de comorbidades ou de velhice, sim, a emissão na posse deve ser feita, vai ser feita, e não existe nenhuma lei dando salvo-conduto para pessoas com determinadas doenças não pagarem suas dívidas de condomínio ou qualquer outro tipo de dívida particular, tá bom? Espero ter esclarecido essa situação, que é muito comum, todo mundo pergunta. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, a gente está aqui para esclarecer. É uma questão também que é muito importante, acho que daria até outro vídeo, mas já vou adiantar aqui. É uma situação em que se alega bem de família, mas a pessoa que alegou o bem de família, que é o executado, perdeu essa, entre aspas, essa alegação. Ela entrou com embargo de terceiro, perdeu essa alegação, e entrou com um embargo de terceiro alegando, o filho alegando que é bem de família. Nessa situação, o filho, na condição de ocupante do imóvel, ele teria esse direito? Vou falar no próximo vídeo. Espero ter esclarecido qualquer dúvida. Siga a gente para mais dicas, mais instruções. Acesse o nosso site, tem muitas oportunidades de leilões de imóveis, tanto judiciais como extrajudiciais. Abraço!